Meus amigos e minhas amigas, vou continuar nessa apresentação a implantação do canteiro industrial de concreto definitivo na usina de Jupiá. O canteiro de concreto definitivo era composto de um canteiro básico de produção de concreto e de outras instalações industriais a seguir: lavador de cascalho e areia, a carpintaria, o pátio de ferro, o pátio de estruturas tubulares, a rede de ar comprimido, a rede de água industrial, a rede de drenagem, a distribuição de água potável Lavador de cascalho e areia. O cascalho e a areia foram explorados em uma jazida localizada a cerca de 5 quilômetros ao norte do eixo da usina, na margem direita do rio Paraná, próximo à foz do rio Sucuriú. Inicialmente foi montada uma pequena instalação de lavagem e classificação de cascalho e areia com capacidade de 20 metros cúbicos por hora, que foi utilizada para a concretagem das instalações do canteiro definitivo da usina. Posteriormente, foi montada uma nova instalação com capacidade para 200 metros cúbicos por hora de material bruto, para fornecimento de agregado graúdo e miúdo para a central de concreto definitiva, com capacidade para 200 metros cúbicos por hora. A central de concreto utilizava como agregado graúdo o cascalho proveniente da cascalheira e a brita da britagem do basalto, escavado nas diversas estruturas. O lavador de cascalho e areia foi localizado em uma posição próxima à área de exploração da cascalheira. Era composto pelas partes a seguir: uma moega para a descarga dos caminhões, uma esteira e conjunto de peneiras vibratórias para a lavagem do material bruto e separação do cascalho da areia. O cascalho era separado na sequência nos diversos diâmetros por peneiras vibratórias e lavagem, e transportado por esteiras para os diversos estoques. A areia era separada nos diversos diâmetros em tanques separadores por gravidade, imersos em água, e transportada por esteira para os estoques. O material da instalação teve diversos fornecedores, entre eles a Piratininga, a brasileira, e a Eagle e a T. Smith, americanas. A água utilizada para a lavagem do cascalho e da areia era bombeada por bombas montadas sobre flutuantes na margem do rio Sucuriú. A água de rejeito da lavagem do agregado era drenada de volta para o rio Sucuriú, após passar por diversas bacias de sedimentação do agregado rejeitado. O cascalho e a areia eram transportados por caminhões basculantes dos estoques da cascalheira para as pilhas junto à central de concreto. A instalação de separação e lavagem de agregado teve um bom desempenho durante a obra. Não deu muito trabalho. Carpintaria. A carpintaria estava localizada na área industrial em paralelo ao pátio ferroviário. Era composta do depósito de madeira bruta, galpão de beneficiamento de madeira e fabricação de formas
e um depósito de formas concluídas. O depósito de madeira bruta era longo, controlado diretamente pela celulosa. Era fornecimento da celulosa. O galpão de preparo da madeira e fabricação de formas era amplo e abrigava linhas de beneficiamento de madeira e pranchetas para a fabricação de formas. Na sequência, tinha o pátio de formas concluídas. O encarregado geral da capitaria era o Sr. Armando Bonato, que se demitiu da obra atraído por um concorrente. E no restante do tempo da obra, o encarregado geral passou a ser o Sr. Manolo, que permaneceu naquela posição na construção de diversas hidrelétricas da Camargo, inclusive Tucuruí. Formas de madeira. As formas usadas em Jupiá eram na sua maior parte de madeira, revestidas de chapa, espessura 24 e 26, e compensado, fabricadas na carpintaria. Os projetos dessas formas foram em sua maior parte elaborados pelo encarregado da carpintaria e encarregados de campo com conhecimento de projeto. Nesse tempo teve origem a fabricação de grande parte dos acessórios metálicos de forma que eram catalogados e usados nas obras de grande porte construídas posteriormente pela Camargo Corrêa. Esse catálogo de formas, de acessório de formas, ele ficou muito conhecido. Na usina de Jupiá foram utilizados os primeiros painéis metálicos em cantilever na Camargo Corrêa. Os projetos desses painéis foram baseados em congêneres, utilizados na construção de obras de grande porte nos Estados Unidos. O projeto da forma do cotovelo do tubo de sucção da casa de força foi elaborado no escritório de São Paulo da Camargo Corrêa e preparada na área da carpintaria. Foram montados 4 conjuntos de forma para a construção dos 16 grupos geradores da casa de força. A carpintaria teve um bom desempenho durante a obra. Pátio de ferro. O pátio de ferro foi localizado na mesma plataforma física da carpintaria, paralelo ao pátio ferroviário. Era composta das áreas de depósito de ferro bruto, galpão de beneficiamento e área de ferro beneficiado, aguardando embarque. O estoque de ferro bruto ocupava uma grande área. No decorrer da obra, foi instalada uma área com baias para depósito do ferro bruto. A movimentação do ferro era feita com guindaste de pequeno porte, capacidade de 5 toneladas, tanto do lado do ferro bruto como do lado do ferro beneficiado. No decorrer da obra, foi montada uma grua para movimentar o ferro beneficiado. As máquinas utilizadas para o beneficiamento eram máquinas de endireitamento do ferro bruto em bobinas, que nós recebíamos ferro em alguns diâmetros em bobinas, corte e dobra em áreas independentes. A movimentação era manual. O encarregado geral do pátio de ferro era o Sr. João Cachoeira. Tinha boa qualidade de organização e uma boa liderança sobre a mão de obra. O pátio de ferro chegou a ter, na fase de pico da obra, 120 trabalhadores, 24 horas por dia. O aço utilizado na usina de Jupiá foi em sua maior parte procedente da siderúrgica Dedini de Piracicaba. O pátio de ferro, apesar de sua disposição antiquada, teve um bom desempenho no transcorrer da obra. Pátio de estruturas tubulares. O pátio de estruturas tubulares estava localizado
próxima ao lado da área da captaria. O uso de estruturas tubulares como andaimes e cimbramentos era pouco conhecido no Brasil naquele tempo. Havia poucos fornecedores. A ROR teve seu início ligado ao uso desse tipo de estrutura na construção da usina de Jupiá. Para a difusão do uso de estruturas tubulares, a ROR contratou o fornecimento e aluguel de tubos equipados no tempo do seu uso no campo. Tubo parado não pagava aluguel. Com esse objetivo, a ROR montou por sua conta, um escritório de projeto de estruturas tubulares, chefiado por um projetista com bom conhecimento de projeto e montagem de estruturas tubulares. No projeto, a ROR tinha o seu Mário e alguns desenhistas. No campo, na montagem, a ROR tinha o encarregado Zezinho, como coordenador de um grupo de montadores, todos formados na obra. Em Jupiá foram usadas pela primeira vez as chaves de catraca na montagem de braçadeiras. A ROR passou a fabricar em sua oficina os acessórios de tubos, como braçadeiras, forcados, apoios, rodízio, etc. A ROR chegou a mobilizar mais de 500 mil metros de tubos. Naquele tempo usava-se apenas estruturas tubulares ligadas com braçadeiras. Não se conhecia ainda outro tipo de escoramento. O Sr. Mário projetava de comum acordo com os encarregados de forma da Camargo Correia estruturas tubulares de grande porte que a grua Stottery Pitch, capacidade de 800 toneladas metro, conseguia movimentar. Aquela equipe de projeto e montagem no campo teve um ótimo desempenho. Rede de ar comprimido. A maioria das ferramentas utilizadas no serviço de construção eram acionadas pelo ar comprimido. Esse era fornecido por grupo de compressores centralizados em uma casa de compressores localizadas em locais estratégicos da obra. O ar comprimido era distribuído por toda a estrutura em construção por uma rede de tubos que chegava na extremidade dos pontos de utilização. Em Jupiá foram usados tubos alvênios com braçadeira nas redes de distribuição. As braçadeiras alvênios tinham um projeto patenteado que permitia vazamento de ar se fosse deslocado de sua posição. As braçadeiras eram muito boas, mas você não podia mexer na tubulação, porque se mexer um pouco na tubulação, no local da abraçadeira ela mexia um pouco e já começava a ter vazamento de ar. Esse inconveniente gerava muito serviço de manutenção da rede para diminuir as perdas de ar. Rede de água industrial. A água necessária para instalações industriais, como a central de concreto, e para os serviços de campo, como o preparo de juntas de concreto, a cura, era obtido do Rio Paraná, através de conjunto de bombas montadas sobre tambores flutuantes. Foram montados conjuntos de bombas separadas para a área industrial e para os serviços de concreto. A rede de água era constituída por tubos rosqueados e soldados até as extremidades de consumo. Rede de drenagem. Toda a área escavada do vertedouro e da casa de força tinha surgências das diversas camadas de basalto superpostas. Havia ainda surgências de vazamento das ensecadeiras. Essa água, mais a água consumida no serviço de limpeza de junta de concretagem e cura do concreto, era recolhida por áreas de influência ao longo do vertedouro
e da casa de força. As águas eram recolhidas por bombas de diversas potências, a ar comprimido, submergíveis elétricas, comuns elétricas, e eram dirigidas por tubulações para poços localizados ao longo das ensecadeiras. Sobre esses poços foram instaladas bombas verticais que bombeavam a água sobre a ensecadeira para o rio. Distribuição de água potável. A água do Rio Paraná foi analisada e liberada para consumo humano. O encarregado das redes de ar comprimido, água industrial e drenagem, o senhor Tonhão das Bombas, desenvolveu um aparelho simples acionado por ar comprimido que gerava água da rede de água industrial com temperatura mais baixa. Esses aparelhos foram distribuídos ao longo das obras de concreto, de forma que todos os trabalhadores tinham fácil acesso à água potável e à temperatura mais baixa que é ambiente. Banheiros. Foram dispostos conjuntos de banheiros sanitários em locais ao longo das ensecadeiras, tanto de montante como de jusante. Cada conjunto de banheiro era montado dentro de uma área ensecada. O esgoto proveniente dos sanitários era tratado antes de ser lançado no rio. O inconveniente desse tipo de sanitário era a sua localização, muito distante das áreas de trabalho. Na fase final da obra foram introduzidos os primeiros sanitários individuais iguais aos usados em obras americanas. Eram conjuntos de 4 a 6 sanitários solidarizados, distribuídos estrategicamente na obra, de forma que o guindaste podia retirá-los e substituí-los durante o dia. Esses conjuntos de sanitários eram do tipo químico e dispunham de ponto de bebida de água potável. Na próxima apresentação, vamos comentar o serviço de concreto de campo em Jupiá. No caso de haver dúvidas sobre algum assunto tratado nesse artigo, favor perguntar, terei o maior prazer em responder. Deixem seu like, muito obrigado.